um universo inteiro de grandes possibilidades. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Recentemente, a Mitos anunciou a pré-venda do Almanaque A Era de Ouro dos Quadrinhos. Vai ser uma coletânea de histórias de grandes personagens do King Features Syndicate. Foi então que eu pensei assim, puxa, seria bacana se a gente pensasse como é o universo KFS. Afinal de contas, universos dos quadrinhos, como o da Marvel e da DC, tem fãs pelo mundo todo, e tem aqueles fãs que gostam de ir fazendo as conexões entre os personagens de cada universo. Acontece que o King Features não necessariamente pensa os seus personagens como fazendo parte do mesmo universo ficcional. Isso não nos impede de fazer a nossa própria interpretação do que seria o universo KFS. Para começo de conversa, a gente tem que entender que as histórias publicadas pelo King Features em tiras diárias e dominicais se dividem em 3 grupos de histórias. Você tem as tiras cômicas propriamente ditas, onde você vai ter aquelas histórias que são um pouco mais engraçadas, são tiras com histórias que se resolvem em 3 quadrinhos somente, e isso aí você tem histórias como Gato Maluco, Os Sobrinhos do Capitão, entre outros personagens que o KFS publica há muitos anos. O segundo grupo de histórias é formado por aquilo que em inglês é chamado de soap opera, que é o equivalente às novelas que nós temos na televisão. São histórias geralmente que abordam personagens comuns vivendo as suas vidas e passando pelas situações do dia a dia. As mais populares tiras de soap opera do KFS são Juiz Parker, Rex Morgan MD, a história de um médico, e Mary Worth, uma personagem que era uma senhora que vendia maçãs. Ela surgiu ali no período da Grande Depressão Americana e, por incrível que pareça, as histórias dela sofreram atualizações e ela vem sendo publicada até hoje. O terceiro grupo, que é aquele que nos interessa, é formado por histórias de aventuras. E é aqui que a gente vai enfocar o que seria um universo KFS. O grande representante dessas tiras de aventuras do KFS, é claro, é o Espírito que Anda, o Fantasma, publicado desde 1936, uma publicação ininterrupta, é basicamente um recorde no gênero. E é a partir das histórias do Fantasma que eu vou pensar o que seria um possível universo KFS. Bora lá! Entre as tiras de aventuras do King Features Syndicate, algumas têm uma pegada muito próxima das histórias policiais. Isso acaba casando muito bem com as aventuras do Fantasma, principalmente naquelas histórias em que ele deixa a selva e caminha pelas ruas da cidade como um homem comum. É assim que, por exemplo, seria legal ver o Fantasma encontrando-se e tendo aventuras com a pegada da Rádio Patrulha, que era uma aventura justamente disso. Eram policiais, é um destacamento policial, uma delegacia de polícia que vive as suas aventuras do dia a dia. É muito próximo daquelas séries de aventura que a gente tinha na TV, como Chips, Carro Comando. É muito interessante isso, e isso estaria muito dentro das histórias do Fantasma. Outro personagem que casaria muito bem dentro de um universo KFS ligado ao Fantasma é Big Ben Bolt, que é um personagem que, segundo a descrição dele, é o seguinte: ele é um boxer e jornalista, Ben Bolt, e ele vive diversas aventuras nesses 2 mundos. Então, puxa vida, isso teria muito a ver com as aventuras do Fantasma, justamente por causa dessa pegada aventureira, de se envolver em intrigas. Isso é muito bacana. Ainda nessa linha do Big Ben Bolt, a gente teria Mark Trail, que é um fotojornalista, né, que se envolve em aventuras principalmente junto à floresta. E aí dentro a gente tem algo realmente muito próximo
das Aventuras do Fantasma. Outro personagem nessa mesma linha é o Dave King, que é o protagonista da aventura O Rei da Polícia Montada. Aventuras muito interessantes, né? Um personagem cujas aventuras se passam no Canadá. Então também tem uma pegada aí próxima do nosso personagem. Mas como as Aventuras do Fantasma acabam tendo às vezes uma pegada de muito mais ação e mistério do que aqueles que a gente citou até agora, a gente pode pensar também em outros personagens do King Features que são ainda mais aventureiros e têm uma pegada de agente secreto, de espionagem. É assim, por exemplo, que a gente entra no Rip Kirby. Rip Kirby, que é um personagem criado em 1946 por Alex Raymond, é um detetive rico, boa pinta, é um cara muito culto, né? Ele toca piano e na época ele dirigia uma impressionante Mercedes SL300. Quem entende de carro vai saber do que eu tô falando. Eu mesmo não faço ideia. E o que é muito interessante nas histórias do Rip Kirby, né, é que ele tem como braço direito Desmond, que é um ex-criminoso, que ele se regenerou e se tornou um mordomo de Rip Kirby. Rip Kirby realmente é um personagem que teria muito a ver com as Aventuras do Fantasma. Da mesma forma, seria interessante a gente ver no universo do Fantasma referências ao agente secreto X9. Cara, eu fui ler algumas histórias desse personagem e eu achei muito interessante porque ele é um personagem que não tem nome, daí esse nome X9, e ele trabalha para uma agência que também não tem nome. E é interessante porque ele na primeira aventura dele, ele disse que o nome dele era Dexter, mas ele disse assim, esse não é o meu nome, mas ele vai servir. Então é um personagem também muito misterioso, as aventuras dele são muito interessantes, né? E ali, a partir dos anos 40, o personagem teve a sua série renomeada para Agente Secreto Corrigan, porque ele teria como nome real Phil Corrigan. É muito interessante, a agência passou a ser identificada como sendo o FBI, mas isso depois dos anos 70, isso foi colocado de escanteio, né? E aí fica um detalhe curioso, né? No Rio de Janeiro, pelo menos, X9 é uma gíria para uma pessoa que delata as outras, né? É caguete também, é chamado assim, mas eu não sei se em outras partes do Brasil tem esse mesmo nome, mas X9 tem esse sentido daquela pessoa que é um delator dos outros. Outros dois personagens que teriam muito a ver com o universo King Features a partir do Fantasma são Buzz Sawyer e Johnny Hazard, ambos militares, ex-pilotos, um que lutou na Guerra do Pacífico e o outro que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então são personagens que depois de abandonar a vida militar acabaram enveredando por aventuras das mais diversas. São realmente personagens que teriam muito a ver com o universo King Features. Mas se a gente quiser pensar esse universo KFS tomando o Fantasma como referência, mas com uma pegada mais heróica, mais com aquela cara mesmo de super-herói, vigilantismo, coisa e tal, aí a gente tem uns personagens muito interessantes. Um deles é Brick Bradford. Cara, as histórias do Brick Bradford são impressionantes, porque ele começa, né, como uma série de aventuras aéreas, no estilo dos Sky Roads, mas depois ele começa a acrescentar elementos de ficção científica, e aí ele começa a se parecer cada vez mais com o Buck Rogers e Flash Gordon, outro personagem também do King Features, e é quando ele vai começar a enfrentar coisas como vilões intergalácticos, batalhas espaciais. Mas em 1935 a série do Brick Bradford deu uma grande guinada quando ele ganhou uma máquina do tempo, que ela é no formato de um peão e ela consegue ir tanto para o futuro quanto para o passado, né? E o nome da máquina era a Time Top nos quadrinhos, né? E aí ele se tornou basicamente uma série de ficção científica, batalhas espaciais e viagem no tempo. Seria muito interessante, por exemplo, ver o Brick Bradford lidando com antepassados do Fantasma ou com descendentes do 21º Fantasma. Isso realmente seria algo muito legal num possível universo KFS. Ainda nessa pegada de ficção científica, a gente tem, é claro,
Flash Gordon. Afinal de contas, Flash Gordon inclusive já fez histórias com o Fantasma na série Defensores da Terra e mais recentemente em King's Watch. Uma coisa que é interessante é que em uma tira de Flash Gordon da época da série Defensores da Terra, é mencionada a série Defensores da Terra. Isso a gente fala um dia. Um outro personagem que é até bem parecido com o Fantasma e que caberia nisso aqui é o Jim das Selvas, ou Jungle Jim, que inclusive já participou com o Fantasma em uma aventura que foi contada em King's Quest, licenciada pela Dynamite, onde nós vemos Jim das Selvas vivendo num dos planetas dominados por Ming após ser abduzido. Eu particularmente achei que foi uma tirada muito legal, porque confesso que nunca me chamou muita atenção as aventuras do Jim das Selvas, mas ele ali na aventura de ficção ficou muito legal. É um personagem que tem uma pegada próxima ao do Fantasma, porque ele também é um defensor das matas, dos povos nativos. Ele também tem as suas aventuras entre os nativos. Então é um personagem bem interessante. Nós também temos, né, o Príncipe Valente. E aí alguém poderia dizer assim, poxa, mas Glaucio, o Príncipe Valente é um personagem cujas aventuras se passam na Idade Média. Como é que a gente poderia ter Príncipe Valente interagindo com o Fantasma? Bom, nós temos duas opções. Uma delas é da maneira como a Dynamite fez na sua série King's Watch, no seu selo King, que colocou o Príncipe Valente sendo deslocado do seu tempo pela magia de Mandrake. E aí sim ele pôde interagir com o Fantasma nessa série. Uma outra maneira seria se de repente o King Features assumisse a cronologia criada pelo Team Phantom, onde nós temos Christophe de Hunt, que é um ancestral da família Walker, né? Também caberia aí, seria interessante. De qualquer forma, Príncipe Valente tem essa pegada aventuresca que poderia casar muito bem num possível universo KFS. Bom, e a gente já falou do Mandrake, né? O Mandrake, desnecessário dizer que é um personagem que já faz parte do universo do Fantasma. Acho que de todos os que a gente falou aqui, é o único que já foi estabelecido como sendo um amigo do 21º Fantasma. Seja nas tiras em que eles se encontram, seja com relação aos Defensores da Terra. Até tem um detalhe interessante que eu descobri essa semana. O Mandrake que aparece em Defensores da Terra não seria o mesmo Mandrake que aparece na aventura do casamento do Fantasma, pois tem uma tira do Mandrake em que ele pede a um xamã para ver os seus descendentes, e lá ele vê Mandrake, Flash Gordon e o Fantasma da série Defensores da Terra. E aí fica uma coisa, será que ali é um outro Mandrake? Ou seria o mesmo Mandrake? Porque se você pega a ideia da Dynamite, o Mandrake não envelhece. Olha só que tirada legal pra gente ter aí esse universo compartilhado. Mas de todos os personagens do KFS com possibilidade de formar um universo compartilhado interagindo com o espírito que anda, nenhum é mais inusitado que o Homem-Aranha. É isso aí, o Homem-Aranha faz parte do universo KFS. Por quê? Entre 1977 e 2019, o King Features Syndicate publicou tiras diárias e dominicais do Homem-Aranha, com roteiros de Stan Lee, também com roteiros de Roy Thomas como um artista não creditado, e arte de John Romita Sr., Fred Kida, Larry Lieber e Alexa Vilk. Então, gente, olha que loucura! O Homem-Aranha faz parte do King Features Syndicate também. E, gente, imagina como é que seria um encontro desses dois heróis. Seria realmente muito bacana. Se um dia o King Features Syndicate resolver unificar o seu universo dentro das tiras, eu acredito que a gente vai ter caminho para histórias realmente impressionantes.
Há algum tempo atrás foi interessante porque a Mary Worth apareceu numa tira do Fantasma, conversando com Heloise. Então talvez, de uma certa forma, a gente já tenha estabelecido que todos os personagens do King Features participam do mesmo universo. O que seria muito interessante seria ver esses personagens participando de arcos de aventuras em que elas realmente se intercalassem. Isso seria muito legal. Eu até estou pensando em fazer pequenos vídeos sobre cada um desses personagens do King Features. De repente lendo uma história ou só comentando sobre eles. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários que a gente pensa como é que pode viabilizar isso. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando você fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?